Então, o que vimos na primeira parte foi tentar entender, através de uma tabela de aproximações, o que acontece com uma determinada função, quando essa minha função assume especificamente um valor próximo de uma constante. Então, a nossa função era essa função aqui, né? G de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Nós vamos repetir esse estudo agora de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então eu quero saber o que é que está acontecendo com essa função, quando essa função se aproxima de uma constante. No caso lá, nossa constante era 1, né? Eu queria saber o que é que estava acontecendo com os valores de x quando estava se aproximando de 1. A partir desse momento, a gente começou a ver o conceito de limite lateral, e aí vimos o conceito de limite lateral esquerdo e limite lateral direito. Então, a simbologia para limite lateral esquerdo era quando o meu valor de x tendia a 1, e em cima desse 1 eu colocava o sinal de menos, né, para dizer que ele está tendendo para o lado esquerdo de 1, né, certo? Então, e depois o limite lateral direito para quando eu via lá que o meu valor de x estava tendendo à direita desse 1. Então, esse sinalzinho aqui, né, 1 elevado a menos, significa que eu tenho aqui um conjunto de números. Isso daqui não é um número, é um conjunto de números. Quem pertence a esse conjunto de números aqui? Valores próximos de 1, mas um pouquinho menores que ele. Então eu poderia pensar aqui no 0,9, no 0,99, no 0,999 e assim sucessivamente. Tem que ser valores, né, muito próximos de 1. Então 0,999999999 e assim por diante pertence a esse conjunto numérico aqui. É isso que nós chamamos de infinitésimo. A diferença entre esses números aqui é tão pequena, mas é tão pequena que chega a ser mínima, né? E a gente não vai desprezar essa diferença, eu preciso utilizar essa diferença. Então eu tenho aqui o infinitésimo, tá bom? Quando eu falo para você que eu tenho 1 aqui com sinalzinho de mais em cima, eu tenho limites laterais direito, que é representado por um conjunto de números muito próximos de 1, um pouquinho menores que ele. Então, por exemplo, 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001 e assim sucessivamente. Então eu também tenho infinitésimo aqui, só que agora o infinitésimo que está diminuindo para chegar próximo a 1, tá certo? Então esse é o conceito de limite lateral esquerdo e o conceito de limite lateral direito, tá certo? E aí vem as regrinhas aqui que eu tenho que lembrar, né? Se os limites laterais direito e esquerdo são iguais, eu posso afirmar que eu tenho o limite da função, tá certo? Então, eu posso afirmar que eu tenho o limite da função. Aí eu vou ter a situação que é agora a ser estudada, que são os casos de indeterminação. Então, nós já vimos que toda vez que acontece ter a divisão de 0 dividido por 0, significa que existe um resultado, mas eu não consigo afirmar quem é esse resultado. Então, esse resultado, para mim, ele é indeterminado. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela regrinha da tabela lá, da lateral para os pontos especificamente, e tentar identificar se o limite lateral esquerdo é igual ao limite lateral direito, e poderia dizer que eu teria o limite da função. Caso contrário, se eu lembrar das regrinhas matemáticas, eu posso tentar fazer simplificações matemáticas. Por exemplo, nós sabemos matematicamente que x ao quadrado menos 1 pode ser aplicada a regra de um produto notável, né? Que é x menos 1, que multiplicaria x mais 1. Então, eu posso substituir a expressão x ao quadrado menos 1 por x menos 1 vezes x mais 1. Quando você faz isso, esse x menos 1 aqui com esse x menos 1 aqui cancela, então vai ficar somente a expressão x mais 1. Então, quer dizer, eu posso aplicar o limite da função diretamente para essa função aqui, ó. Então, quer dizer,
Quem é o limite para quando o meu valor de x está tendendo a 1 para a função x mais 1. Se eu substituir x por 1, vai ficar 1 mais 1. O valor do limite da função é igual a 2. Ou seja, eu vou ter um limite ali que a gente chama de limite imediato, né? Então eu posso fazer isso tranquilamente. Na próxima etapa, a gente já vai começar a resolver alguns exercícios.